Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a leitura para as vibrações do mês de outubro de 2020. Vocês têm aqui 3 opções de escolha: a pedra número 1, uma selenita, a pedra número 2, quartzo rosa, e a pedra número 3, amazonita. Eu tiro algumas cartas durante todas as leituras, e também no final tem um conselho do oráculo Monólode, como eu tenho feito. Vocês podem olhar agora na caixa de descrição o começo exato para cada conselho do mês. Eu espero que gostem. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou comentários, vocês podem fazer aqui na caixa embaixo. Eu respondo a todo mundo. Eu vou agora dar um tempo de 1 minuto de meditação para quem quiser, mas se você já tiver a pedra escolhida, você já pode ir para a sua leitura, tá bom? Tchau, até mais. Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a leitura para todo mundo que escolheu a pedra 1, a selenita. Eu vou tirar algumas cartas de tarô para vocês. Talvez eu tire mais também no final para ter algum tipo de esclarecimento, se necessário. Caíram as cartas do Imperador, o Julgamento, ao contrário, e o 8 de Copas, ao contrário. 6 de Copas e Rei de Espadas, ao contrário. Vocês começam o mês de outubro com a carta do Imperador. É uma carta de autoridade, de decisão. Vocês podem também, se vocês não têm essa personalidade bem determinada dentro de vocês, como se, por exemplo, se vocês não são exatamente uma pessoa mais assertiva, mais determinada, mais conquistadora, mais líder num certo sentido, vocês podem estar lidando também com uma figura de imperador, mas provavelmente vocês vão estar mais a cargo das decisões da vida de vocês. Eu adoro essa carta do imperador porque ele tem uma vibração meio Emiliano Zapata. Então vocês vão estar mais decididos esse mês dentro daquilo que vocês querem, dentro daquilo que vocês querem fazer. Mas, ao mesmo tempo, com o julgamento virado, eu acho que vocês estão passando por algum tipo de processo maior que não tem necessariamente a ver com essa postura atual de vocês, porque eu acho que também tem um certo tipo de processo acontecendo, muito com o julgamento, com o 8 de copas virado e o 6 de copas. Tem algum tipo de processo com relação ao passado
que tá chegando algum tipo de novo entendimento esse mês, no sentido de que existiu algum tipo de necessidade de lidar melhor com algumas questões interiores. O julgamento virado tem uma vibração que está mais ligada com a um grande entendimento com relação a como usar a intuição, como usar aquilo que vocês querem, que vocês sentem que vocês querem fazer, né? Porque se vocês prestarem atenção nessa carta em específico do julgamento, a carta do julgamento geralmente fala sobre a gente ser chamado, né, a fazer alguma coisa e ser chamado por algo externo, né? Como assim? A carta do julgamento, ela fala que esse chamamento que a gente sente, na realidade, é a nossa intuição dizendo para nós o que a gente deveria estar fazendo na vida, né? E que por algum motivo ou outro a gente não está fazendo. Mas a carta do julgamento, ela chega a uma maturidade com relação a isso, né? No momento que vocês estão chegando mais próximos de entrarem na vibração, de estarem prontos para ouvir essa intuição, né? Para entender aquilo que vocês deveriam estar fazendo, né? Porque eu acho que tem algum processo de término com relação a algum tipo de sofrimento que vocês tinham com relação a essa intuição, sabe? Eu acho que muito pela carta do imperador, tá? No início também, vocês vão chegar no momento de culminação, de fato começar a viver aquilo que vocês acham que vocês deveriam fazer, né? Sem sentir tanto sofrimento, sem sentir tanta dor, sabe? Eu acho que o 8 de copas virado, ele mostra que esse luto tá ficando para trás, sabe? Por mais que o passado para vocês seja uma coisa muito importante, vocês vão deixar de sofrer com relação a isso, sabe? Eu acho que houve um processo de não entendimento dessa intuição e de não conseguir seguir essa intuição no passado, mas vocês estão mais prontos agora para fazer isso, sabe? Seguir esse chamamento pode ser seguir algum tipo de profissão que não era bem vista pelo meio social que vocês vivem, no sentido de que sei lá, vocês queriam fazer algum determinado tipo de faculdade e a família de vocês foi contra, ou a família de vocês queria que vocês fizessem uma faculdade, você não queria fazer, e mesmo assim você acabou fazendo muito em função da sua família e não em função daquilo que você queria fazer. Mas esse mês, esse processo de não conseguir seguir muito o que vocês querem, né, de não conseguir dar vazão, de fato, aquilo que vocês querem, vai ficar para trás. Ao mesmo tempo que também o processo de dor e sofrimento que vocês tiveram de não conseguir também no passado seguir essa intuição, também vai ficar para trás. Por mais que esse passado seja importante para vocês, tá? O 6 de copas, ele tem uma certa consciência positiva desse passado, sabe? Ele enaltece, ele gosta desse passado num certo sentido, mas ele entende que esse passado tá para trás, sabe? Ele entende, é um sentimento nostálgico de algumas coisas, entendendo que esse passado não vai voltar, né? Entendendo que, enfim, que essa dor aqui, esse luto, ele terminou, sabe? Então, para mim, esse 6 de copas, na realidade, mostra o momento que vocês estão de entender por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram e não se sentirem tão sofridos e doídos com relação a isso, né? Porque também o rei de espadas mostra aqui no final do mês de vocês que talvez também grande parte dos planos que foram talvez traçados por vocês, quer dizer, traçados para vocês, né? Não por vocês. Alguma parte dos planos que foram externos, que foram impostos, a vida que vocês deveriam ter vivido, por mais que vocês tenham até tentado viver, ele não deu certo, num certo sentido, sabe? Essa estratégia foi uma estratégia errada. Vocês conseguiram viver essa realidade até certo ponto, né? Até que chegou o momento que ficou cada vez mais claro, não só para vocês, mas para todo o ambiente que vocês vivem, que isso não deu certo e que agora tá na hora de vocês tentarem viver aquilo que vocês querem de fato. Porque o imperador, ao mesmo tempo que é uma vibração
que é um pouco mais autoritária, num certo sentido, que é mais decidida com relação àquilo que quer, né? Que não cede muito aos pensamentos e aos sentimentos dos outros. O imperador, ele vai fazer o que ele quer e ponto final. Ele não tá muito preocupado com a opinião nem da família, nem do entorno e tudo mais, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele vai com um grupo, sabe? Então eu acho que apesar dele de ser uma energia bem mais decidida a fazer aquilo que quer, ele também vai conseguir finalmente mostrar por que você tem que seguir mais a sua intuição, sabe? Por que esse momento de luto tem que ficar para trás? Por que essa estratégia que você tentou seguir não deu certo, sabe? Eu acho que é o momento de num certo tipo de entendimento mais profundo daquilo que vocês vieram fazer, sabe? Mais ou menos em vida, é uma coisa mais nesse sentido, sabe? Porque é preciso também rever muito das coisas que vocês fizeram no sentido de estratégia, sabe? No sentido de talvez muitas coisas acabem dando errado justamente porque vocês não conseguiram fazer aquilo que vocês queriam, sabe? Mas agora também eu acho que é o momento de menos dor, de menos sofrimento com relação a isso. Eu vou tirar mais umas 3 cartas pra ver. Caiu o Pajem de Ouros. Eu vou tirar só mais 2 cartas. 2 de Copas. E o Rei de Ouros. Invertido. Vocês têm vocês têm um excesso de energia que puxa vocês a fazerem coisas muito importantes, tá? Eu digo um excesso porque tem 2 reis e os 2 estão virados, sabe? Esse excesso de energia, num certo sentido, que puxa vocês para fazerem alguma coisa importante, né? Tá muito ligado à forma como vocês se comunicam com o entorno, à forma como vocês lidam socialmente com o entorno. Talvez você seja uma pessoa que, para um determinado círculo social, mesmo que pequeno, é importante, sabe? No sentido de que talvez você seja alguém que as outras pessoas admiram ou esperam coisas ou se espelham, alguma coisa assim. Tem um certo sentido de importância também nisso, sabe? Vocês estão... Além de vocês terem essa energia de ter que fazer alguma coisa importante, esses 2 reis em específicos, eles são muito fortes dentro daquilo que eles querem, eles têm muitas certezas e poucas dúvidas, né? No entanto, com os 2 vieram virados, né? Então, por exemplo, o Rei de Espadas, ele é o rei da estratégia, ele é o rei da paciência, ele é o rei que traça muito bem planos de longa duração, sabe? Ele é um conquistador, mas ele é um conquistador mais frio, mais paciente, sabe? Ele não tem problema em esperar as coisas demorarem anos para acontecer, porque ele sabe que no final ele vai conseguir o que ele quer. Só que, como ele tá virado, é mais ou menos como se você tivesse com essa estratégia muito bem delimitada, mas para fazer algo que no final das contas não é exatamente aquilo que você queria estar fazendo. E o Rei de Ouros virado, se ele estivesse numa posição correta, o Rei de Ouros, ele fala na realidade sobre a nossa ambição, né? Sobre aquilo que a gente quer conquistar em termos materiais. Então, esse Rei virado, ele tá falando mais sobre como talvez essa questão material tenha cegado vocês, num certo sentido, para aquilo que vocês queriam fazer. Talvez não cegado necessariamente no sentido de vocês não conseguirem ver outra coisa além da questão material, eu acho até que não, porque vocês têm outros naipes aqui dialogando, né? Vocês não são, na realidade, muito centrados na questão material, apesar dela ser importante, sim. Mas eu acho que essa necessidade de ter um certo tipo de materialidade, um certo tipo de vida material, vida familiar,
em termos de dinheiro também, ter um tipo de específico de salário, alguma coisa assim. Talvez isso tenha tirado um pouco o foco daquilo que vocês deveriam fazer de fato, sabe? Mas ao mesmo tempo, o Pajem de Ouros mostra que vocês, ao mesmo tempo que vocês sofrem um pouco com essa ambição, porque num certo sentido essa ambição não está dando muitos frutos, ela chega a um determinado lugar, mas ela estanca, eu acho. Ao mesmo tempo que isso acontece, tem um outro tipo de materialidade que vocês querem criar, tem outro tipo de trabalho que vocês querem fazer. Mas o Pajem, ele fala desse trabalho, ele fala dessa possibilidade muito boa e positiva de poder realizar algo grande na vida, só que ele também fala da necessidade de vocês terem que agir com cuidado com relação a isso, né? De proteger essa ideia em primeiro lugar, para deixar essa ideia florescer também, né? Ao mesmo tempo que o 2 de copas fala aqui que vocês provavelmente têm a ajuda externa, né? Existe um equilíbrio emocional também acontecendo, ao mesmo tempo que talvez a parte de trabalho e a parte financeira esteja encontrando alguns problemas, e eu acho que é essa parte que está enfrentando o processo de finalização. Vocês também estão conseguindo olhar melhor para o futuro, porque vocês têm essa questão do 2 de copas, né? Vocês têm um certo equilíbrio emocional necessário para conseguir isso, mas também pode ser que vocês estejam vivendo um relacionamento que traga essas características, que traga esse equilíbrio emocional que vocês precisam para agora, né? Eu vou tirar agora mais uma carta do Oráculo Moonology, que vai ser o último conselho de vocês. A primeira que saiu foi da Superlua, que as emoções estão altas, e a segunda foi Lua em signos fixos, na realidade, significa Fixed Moon, que é para você manter a sua visão. Eu acho que esse mês de outubro vai ser um mês bem importante, porque vocês vão estar conseguindo sentir melhor as coisas que vocês querem fazer. Talvez porque vocês não tiveram grandes possibilidades de fazer isso no passado. A Lua nos signos fixos, ela é interessante porque... interessante, inclusive, para vocês, agora em termos de conselho, porque ela fala muito de uma certa teimosia, né? As pessoas que têm luas em signos fixos, elas não conseguem mudar de ideia, elas têm essa questão, assim... até de saber o que querem fazer, né? Então, me chama atenção esse julgamento está virado na realidade, né? E também desses reis estarem virados, porque talvez vocês tenham tomado decisões que fosse importante para o entorno de vocês, né? Talvez para a família, especialmente família, eu acho. Mas desde sempre vocês... sabiam que vocês queriam fazer, sabe? Eu acho que talvez esse processo de luto, né, do 8 de copas, tenha sido um processo bem doloroso para vocês, porque vocês sabiam que vocês queriam fazer, né, e não tiveram a possibilidade de fazer. Mas talvez em outubro agora fique mais claro para vocês que vocês estão num momento diferente, no sentido de poder fazer aquilo que vocês não foram capazes, no sentido de possibilidade, tá? Que vocês não tiveram espaço para fazer antes, né? E essa carta aqui pede para vocês manterem esse foco, né? Essa visão, porque vocês... enfim, vocês sabem o que vocês querem fazer, né? O julgamento já tá chamando vocês para fazer isso, já tem um tempo, né? E agora vocês estão criando esse espaço físico para fazer, né? Por mais que essa ideia ainda precise de um certo tipo de proteção, que é o que diz o Pajem, né? Eu acho que nesse momento, nesse mês de outubro, vocês estão começando aos poucos a trocar essa vibração, né? No sentido de começar a perceber que aquilo que vocês querem fazer é uma realidade e não apenas, né, uma possibilidade. Já é uma coisa mais concreta do que antes, pelo menos, né? Bom, pessoal, esse era o conselho de vocês para o mês de outubro de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qualquer coisa, dúvidas, sentimentos. Se vocês também quiserem, tiverem perguntas a fazer, podem fazer aqui embaixo na caixa de comentários. Eu respondo vocês, tá bom? Um beijo, até mais. Oi, pessoal, tudo bem?
Essa leitura é para todo mundo que escolheu a pedra quartzo rosa. Eu vou tirar algumas cartas para falar sobre as energias para vocês do mês de outubro. E depois, no final, talvez eu tire um pouco mais de cartas. Quatro de espadas virado. Cavaleiro de ouros. Cavaleiro de paus. 4 de paus. E Pagem de espadas. Esse mês de outubro para vocês vai ser um mês bem movimentado num certo sentido, porque vocês estão saindo de um momento de parada, de estar, de uma estagnação, talvez. 4 de espadas representa isso, geralmente, né? Um momento de não conseguir fazer muita coisa, de estar num momento mais reflexivo, mas como ele já vem virado, eu acho que o mês de outubro vai ser bem diferente do mês de setembro. Ele vai vir numa tonalidade bem mais ativa e decisiva. Muitas coisas vão acontecer, tá? Muitas coisas positivas vão começar a acontecer na realidade, né? Porque eu acho que Cavaleiro de Ouros combinado com Cavaleiro de Paus, vocês estão com duas energias que querem desenvolver coisas, que querem desenvolver um grande projeto profissional, eu acho. Num certo sentido, que querem conquistar mais dinheiro, conseguir mais dinheiro, trabalhar para ter mais dinheiro, mas também para conseguir desenvolver algum tipo de projeto profissional que seja bem a cara de vocês, que seja a identidade de vocês, num certo sentido. Vocês vão estar mais preocupados, não preocupados, mas focados nisso, né, em conquistar isso, em ter mais ou menos uma profissão que seja mais de acordo com aquilo que vocês são, com quem vocês são, né? E vocês também podem estar esse mês com uma postura bem mais conquistadora do que antes, né? Por isso que eu acho que esse mês ele já começa com uma vibração bem diferente da do mês anterior, sabe? Vocês vão sair de um processo de estagnação para meio que entrar de cabeça num processo de conquista, num certo sentido, né? De conquista daquilo que vocês querem enquanto profissão, enquanto materialidade, né? Vocês vão estar muito mais criativos, não sei se muito mais criativos do que antes, tá? Eu acho que essa criatividade sempre existiu em vocês, né? Vocês sempre foram pessoas criativas, mas eu acho que vocês vão estar muito mais ativos dentro dessa criatividade. Essa criatividade tá mais para fora, sabe? Vocês vão estar conseguindo fazer mais coisas. E o 4 de paus tem uma certa ideia de também reconhecimento disso, né? Essa energia, ela não vai passar despercebida pelas outras pessoas. Vocês, já dentro do mês de outubro, por essa mudança de postura de vocês também vão estar conseguindo conquistar muitas coisas, né? Talvez ainda não necessariamente a questão do dinheiro necessariamente, né? Apesar de eu achar que esse grande projeto de vocês é um projeto profissional também, né? Criativo e profissional de vocês. Vocês vão começar a conseguir o reconhecimento que vocês tanto buscam, mas talvez não necessariamente isso se traduza em dinheiro nesse primeiro mês, mas eu acho que tá tudo bem, vocês estão mais preocupados nesse mês em talvez estabelecer as conexões sociais necessárias para se manterem no lugar que vocês querem, sabe? Eu acho que agora é o momento também de criar as bases firmes para o futuro, de criar um certo tipo de Pagem de espadas, eu acho que vocês estão mais preocupados em criar o network necessário para se manter nesse lugar, sabe? Eu acho que como vocês vão estar
muito mais decididos em seguir uma ideia profissional que seja muito mais a cara de vocês do que talvez uma profissão mais tradicional. Eu acho que vocês... esse perfil aqui desses dois cavaleiros, né, ele não tem tanto um perfil de alguém que trabalha com CLT, né, trabalha com horário fechadinho e tudo mais. Eu acho que vocês, se vocês têm algum tipo de emprego fixo, ele é provavelmente alguma área da comunicação, né, ou alguma área que vocês podem estar diretamente conectados com a parte criativa de vocês, né. E aí, esse mês, essa questão desse desenvolvimento profissional criativo, ele tá mais preocupado em criar, em deixar uma marca no mundo, sabe? Tipo, em criar a rede de comunicação e a rede de pessoas influentes que vocês precisam para se manter mais ou menos no topo, entre aspas, sabe? Por mais que vocês saibam que esse é só o começo, né? Estabelecer mais ou menos uma base sólida para aquilo que vocês querem, né? Vocês vão estar começando já dentro desse mês a colher os frutos disso, né? Dessa mudança de postura, dessa postura mais conquistadora, dessa postura mais viva com relação a isso, né? Eu vou tirar mais algumas cartas para ter mais alguns esclarecimentos. Outubro vai ser um mês de muito trabalho para vocês também, mas muito positivo também. De trabalho bom, sabe? De trabalho que... essa postura mais ativa e conquistadora de vocês em termos de trabalho, no sentido de finalmente dar vazão à pessoa criativa que vocês são, né? E de fato começar a dar corpo e materialidade àquilo que vocês sempre tiveram dentro da cabeça de vocês. Isso é um processo de longa duração para vocês, na realidade, né? Vocês estão finalmente... acho que vocês tiveram um certo alívio, né? O 10 de espadas, ele fala de um término de um grande ciclo, né? De um ciclo que foi muito doloroso para vocês, né? Mas vocês estão prontos para deixar isso para trás, sabe? Eu acho que é justamente o final desse processo doloroso que fez com que vocês tivessem força suficiente para ter uma postura bem mais ativa esse mês, sabe? Eu acho que a torre, ao contrário, o 8 de copas, ao contrário, também fala um pouco desse processo de desconstrução, né? De um processo de, especialmente de luto que tá pronto para ficar no passado, sabe? Vocês estão prontos para superar isso. Talvez também esteja relacionado a um grande processo de transformação individual de vocês. E um processo que antes tenha impedido vocês de viver o que a criatividade de vocês chamava vocês a fazer, sabe? Eu acho que essa questão de estabelecer bons contatos profissionais, né? E que essa é a principal preocupação de vocês agora nesse mês, né? De criar as bases mais sólidas para o grande projeto criativo que vocês têm, de começar a conseguir conquistar esse reconhecimento do público aos poucos, mas mais visando o estabelecimento dessas relações, é porque vocês têm consciência de que a construção dessas relações é importante, mas também é um certo afastamento de que isso não é fundamental, porque vocês estão terminando um processo de espadas, né? Vocês começam o mês com 4 de espadas virado, que significa que vocês estão saindo desse modo de estagnação, desse modo de parada, né? E combinado com 10 de espadas, eu acho que vocês estão no final desse grande ciclo de espadas, né? E o ciclo de espadas, ele fica muito preocupado com o entorno a ponto de ser negativo para a própria pessoa, né? A ponto dela não conseguir, de fato, viver quem ela é e o que ela quer em função do entorno, especialmente das expectativas sociais, né? Esse entorno do naipe de espadas é um entorno frio, ele não tá falando necessariamente das pessoas que a gente ama ou da nossa família, sabe? Ele tá falando das expectativas sociais que estavam em cima de vocês, sabe? E vocês enfrentaram mais ou menos um grande processo de dor e sofrimento com relação a isso, sabe? Que finalmente tá... Eu não sei se de fato terminou tudo
Mas é um dos grandes motivos pelos quais vocês vão mudar essa postura, vão virar mais ou menos a chave durante o mês de outubro, sabe? Vocês vão estar muito mais, num certo sentido, esse entorno de vocês, o entorno que já estava mais acostumado, né, as pessoas que já conhecem vocês, vão perceber uma mudança de postura bem radical, sabe? Num certo sentido, as pessoas vão considerar vocês bem mais inconsequentes do que antes, bem mais. Uma postura mais diferente no sentido de talvez estarem fazendo coisas que aparentam ser arriscadas, né? O Cavaleiro de Paus tem um pouco dessa ideia, né? De uma pessoa que começa a fazer coisas arriscadas, que começam a não ter muita preocupação com o futuro no sentido das consequências, sabe? Mas o Cavaleiro de Paus, ele não faz isso, ele não é uma questão ruim, né? Ele não é. Ele, na realidade, ele não tá sendo inconsequente, né? Ele não tem medo das consequências porque ele percebe que as consequências não são ruins, né? Ele não tem mais ou menos um certo tipo de maldade ou preconceito com relação àquilo que pode vir a acontecer, né? Ele arrisca porque ele sabe que ele pode arriscar, né? Ele sabe o que ele tá botando em jogo. Então, na realidade, esse estar se arriscando mais não é, na realidade, arriscar coisas que não podem ser arriscadas, né? Tipo, são coisas que ele sente que precisa fazer, né? E provavelmente vocês vão estar muito dentro dessa energia, né? De querer arriscar mais, né? Mas o arriscar para vocês pode parecer para os outros um pouco perigoso, mas não tem nada a ver com perigo de fato, sabe? É só uma aparência. Vocês sabem que vocês podem arriscar aquilo que vocês estão arriscando. Muito porque vocês também vão perceber as possibilidades que vão aparecer na vida de vocês a partir desses riscos, né? Porque a carta do mundo fala um pouco disso, fala de vocês também estarem se sentindo mais completos, mais inteiros, sabe? Talvez esse mês de outubro seja o início de vocês começarem a viver de fato quem vocês são, né? E se sentirem pessoas mais completas, né? E a partir disso, vocês percebem as possibilidades disso, né? No momento que vocês virarem essa chave de saírem desse processo de estagnação, né? E aí vocês deixarem mais ou menos um pouco da mágoa e algum tipo de dor, porque teve um processo de desconstrução que para vocês foi muito doloroso, que trouxe um processo de luto bastante grande para vocês, mas isso já tá mais ou menos no passado de vocês, né? Talvez isso tenha impedido vocês de serem um pouco mais, de viver de maneira um pouquinho mais arriscada em termos criativos e profissionais, né? Isso tenha causado algum tipo de medo com relação a isso, mas aí esse mês vai vir para mostrar como assumir esses riscos e viver de fato aquilo que vocês querem fazer em termos criativos é importante para vocês, é assim que vocês são, e aí vocês vão se sentir muito mais completos e felizes no geral, sabe? Tipo, isso meio que vai arejar por completo a vida de vocês, vai trazer, tipo, novos ares, sabe? Vocês vão conseguir respirar melhor, inclusive. Talvez esse mês ainda não venha, como eu disse, a materialidade, o dinheiro que vocês esperam com esse trabalho, mas o Cavaleiro de Ouros aqui, ele fala também um pouco da paciência com relação a isso, sabe? Tipo, tenha esse projeto, siga esse projeto, mas se mantenha firme dentro dele, sabe? O dinheiro não vai vir agora, mas ele vai vir depois. E com essa carta do mundo, é mais ou menos uma espécie de confirmação, sabe? Vocês precisam desse momento de construção da base sólida, mas a base vai ser muito em função desse ímpeto criativo de vocês, né? De vocês finalmente darem vazão a tudo aquilo que vocês querem fazer, né? E esperar que aí a materialidade vem depois, né? Como consequência desse momento. Eu vou tirar agora mais uma carta para vocês, como final do conselho de vocês, do Moonology. Para quem não conhece, esse oráculo fala dos trânsitos da Lua na astrologia. Vocês tiraram a lua cheia em Leão
Não deixe seu orgulho ficar no caminho. E a carta que tá no final do baralho é Nó do Norte. Caminhe para fora da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. A lua cheia em Leão tem um pouco, num certo sentido, não que o cavaleiro de paus simbolize necessariamente o signo de Leão. Eu acho que ele simboliza, na realidade, o signo de Sagitário, se não me engano. Porque ele tem uma vibração de fogo mutável, né? E o fogo de Leão é um fogo fixo, né? É um signo fixo. Talvez essa questão do orgulho seja uma coisa que seja talvez um novo momento que vocês tenham que dosar, né? Em função muito dessa nova postura mais conquistadora que vocês vão ter durante esse mês. Eu não vejo necessariamente como vocês sendo de fato pessoas orgulhosas, muito em função do que as cartas estão mostrando aqui, porque vocês têm um ímpeto criativo muito grande, mas isso não precisa se traduzir necessariamente em orgulho, então talvez isso seja até algo novo que vocês estejam vivendo esse mês, sabe? De vocês estarem tão ativos e tão sintonizados com aquilo que vocês querem de fato fazer, que talvez essas questões de orgulho venham no meio do caminho, sabe? Talvez vocês tenham que ter algum tipo de adaptação em termos de como vocês apresentam também esse projeto, né? E toda essa vontade. Mas ao mesmo tempo, o Nó do Norte, ele é muito positivo, né? Porque mostra que vocês estão cada vez mais caminhando de fato para aquilo que vocês têm que fazer, né? Então, ao mesmo tempo que tem que ter algum certo tipo de cuidado, porque uma lua cheia num signo de fogo tem a tendência a ser mais expressiva, a ser mais forte, a ser mais ríspida, talvez. No signo de Leão, talvez seja mais chamativa, né? Talvez vocês estejam passando a ideia de que vocês estão focados muito em si mesmo, mas eu acho que esse é o momento de vocês estarem focados em si mesmo, na realidade, porque isso faz parte também do processo do Nó do Norte de vocês. O Nó do Norte é uma questão na astrologia que a gente passa grande parte da nossa vida tentando alcançar, caso a gente tenha consciência do que ele significa, né? O Nó do Norte, ele é aquilo que a gente deveria estar fazendo nessa encarnação, né? Mas ele não é um processo fácil, ele também não é um processo que, mesmo você sabendo o que você precisa fazer, no sentido de sentir que é esse o caminho que você deveria estar seguindo na vida, ele não torna o processo fácil, ele não torna o processo rápido. O Nó do Norte, na realidade, ele é um processo de longa duração na vida de alguém. Geralmente, os astrólogos falam que só depois dos 40 anos de idade que a gente começa a ficar mais próximo desse Nó do Norte. Então, isso aqui, na realidade, talvez seja o início disso, né? Esses dois cavaleiros me dão uma ideia de que vocês estão começando a galopar para esse caminho, sabe? Mas ainda é o início, e é provavelmente um início muito bom para vocês dentro desse mês de outubro. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Qualquer tipo de dúvida que vocês querem perguntar para mim, qualquer impressão que vocês tiveram, comentem aqui embaixo. Eu respondo a todos vocês sem problema nenhum, tá bom? Um beijo, fiquem bem, se cuidem. A saúde e a vida de vocês em primeiro lugar, tá bom? E até a próxima. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Essa leitura é para todo mundo que escolheu a pedra amazonita. Eu vou tirar algumas cartas para vocês, mas aí durante a leitura talvez eu tire um pouco mais. 6 de paus, a primeira carta que caiu para vocês. Caiu também Pagem de ouros virado. Caiu mais. O mago. Quando as cartas começam a cair, eu tenho a tendência a deixar o resto cair também. 8 de espadas. E 6 de copas.
Para vocês, o mês de outubro ele é bem importante porque vocês estão tentando fazer alguma coisa, né? A carta do mago saiu. E geralmente o mago significa aquilo que a gente está tentando manifestar, né? Aquilo que a gente está tentando fazer. Então, tem algum tipo de projeto e sonho em termos provavelmente profissionais e criativos daquilo que vocês queriam estar fazendo, né? Qual é a profissão que vocês querem? E como é que essa profissão também vai estar de acordo com a parte mais criativa de vocês, com a parte mais ou menos com a potência criativa daquilo que vocês são no total, sabe? Porque o mago, ele também é uma carta de extrema capacidade, sabe? A pessoa tem várias possibilidades de coisas a fazer, no sentido de. Não possibilidades no sentido mais tradicional, no sentido de ter várias profissões diferentes que você possa seguir. Não é bem nesse sentido, mas é possibilidades em termos de criatividade, de criação, sabe? A carta do mago é uma carta de alguém que tem várias características que podem dar certo em diferentes formas de trabalho, sabe? Mas ao mesmo tempo, porque essa pessoa também tem uma certa consciência da própria capacidade, né? Daquilo que ela pode fazer em termos materiais, ela também tem uma ideia daquilo que ela deveria fazer, que ela pode fazer, sabe? Então é mais ou menos como se você tivesse um sonho, né, de conquistar algo em termos profissionais e criativos, né? E isso vai estar muito em voga nesse mês de outubro para vocês. Num certo sentido, o que está aparecendo aqui é que em determinados momentos vocês conseguem o reconhecimento da criatividade de vocês, o reconhecimento desse sonho, sabe? Esse sonho não é tão mal recebido pelas outras pessoas, né? Você consegue manifestar mais ou menos aquilo que vocês querem em termos de ideias, né? Quando vocês colocam mais ou menos a ideia no mundo e vocês começam a socializar isso no sentido também de buscar concretizar esse sonho, correr atrás dele, vocês conseguem um certo tipo de reconhecimento social disso, sabe? As pessoas conseguem perceber a capacidade de vocês, as pessoas conseguem perceber também a qualidade daquilo que vocês trazem para a mesa, sabe? Mas ao mesmo tempo que tem essa questão do reconhecimento, talvez a questão financeira não exista tanto, sabe? Porque o pajem de ouros invertido, ele tem um pouco disso, sabe? É o dinheiro que não tá vindo, é o dinheiro que não tá entrando. Então, um pouco dessa criatividade e dessa manifestação do mago, ele ainda não tá completa, porque vocês ainda não conseguiram fazer o dinheiro acontecer num certo sentido, né? E isso tem trazido muita preocupação para vocês, né? Muita preocupação e um certo também apego a um tipo de passado, sabe? Essa preocupação, o 8 de espadas, ele mostra, na realidade, um medo terrível do futuro, sabe? Mas é também um medo que tá necessariamente na nossa cabeça. Isso não significa que, de fato, a coisa não vá se desenvolver ou que de fato você não vá conseguir conquistar aquilo que você quer, sabe? Esse 8 de espadas, ele é uma carta que vocês precisam ter um pouco de cuidado, porque essa angústia, ela pode ser demais, ela pode contaminar demais a sua vida, sabe? Essa angústia, ela pode trazer um medo que talvez ao longo, né, ao longo do mês, possa, num certo sentido, impedir vocês de agir. Eu vou tirar mais cartas para ver com relação mais direitinho o que significa isso. Mas essa falta de manifestação material, que é o que falta, eu acho, na manifestação de vocês, é a parte do dinheiro mesmo, ele tá fazendo vocês voltarem a algum passado em que vocês se sentiam mais seguros, em que vocês se sentiam mais protegidos, num certo sentido. Um passado que emocionalmente vocês estavam mais estáveis até, inclusive. No entanto, vocês têm consciência de que esse passado, essa nostalgia que vocês podem estar sentindo esse mês,
ele é só uma nostalgia, não tem como voltar para esse passado, sabe? Mas talvez esses problemas materiais, a falta da entrada do dinheiro faz vocês terem muito medo do futuro, né? E talvez até questionem um pouco da capacidade, da sua própria capacidade de manifestar esse sonho, né? Tem levado vocês a lembrar de alguma coisa, tem levado vocês a tentar, pelo menos emocionalmente, voltar a um passado no qual vocês se sentiam pelo menos um pouco mais seguros do que agora, né? Eu vou tirar mais algumas cartas para ver exatamente por que vocês estão com tanto medo. Se é só a questão material mesmo e como é que isso pode ser resolvido esse mês. Rainha de Paus. 3 de ouros. Bom, e as últimas cartas? Eu vou tirar mesmo. Tá. Para completar, vocês tiraram a Rainha de Paus. 3 de ouros. A Rainha de Ouros e a Temperança. Bom, eu acho que o grande problema, o grande medo de vocês, ele é de fato material, mas é que com esse 3 de ouros, não é que vocês não consigam de fato obter dinheiro com esse trabalho por enquanto, mas não é suficiente para aquilo que vocês querem fazer. E também não é suficiente, não é suficiente não no sentido daquilo que vocês querem fazer, mas não é suficiente para a vida que vocês querem viver em termos de gosto, no sentido de vocês ainda não conseguiram uma vida material que vocês querem para manterem vocês bem. E aí, num sentido bem, assim, tipo, vocês ainda não conseguem ter o autocuidado, vocês não conseguem ter o dinheiro para ter o autocuidado que vocês tanto sonham em ter, sabe? Porque a Rainha de Ouros, se ela tivesse na posição normal, ela é uma rainha que ela se agrada, sabe? Ela é uma rainha que ela usa a sua materialidade para o seu autocuidado, para o seu autoagrado, e na vivência dela, a questão material, ela conquista tantas coisas e ela é tão boa no sentido de manejar tanto o dinheiro quanto a materialidade, tanto dela quanto a do grupo no qual ela faz parte, que a questão, na realidade, o que eu tô querendo dizer é ter um tipo de gasto mais egoísta, sabe? De ter um tipo de gasto que tá diretamente atrelado a se fazer bem, a se sentir bem, sabe? Tipo, a ter o dinheiro suficiente para tu gastar naquilo que vai te agradar num determinado momento, sabe? Quando a rainha tá na posição correta, ela consegue essa materialidade e ela consegue também fazer esses gastos sem que ela seja julgada pelo entorno dela em função desses gastos. Ela nunca vai ser colocada como uma má gestora ou como uma pessoa que tá até gastando demais nessas coisas, porque ela faz tanto, sabe? Inclusive para as outras pessoas, que o gasto que ela tem com ela mesma tá ok, sabe? Tipo, não tem problema nenhum. Nem para ela, nem para as pessoas que estão do lado dela. Pelo menos para as pessoas com as quais ela se importa mais, né? Mas como tá virado, tem um certo tipo de bloqueio nessa energia. Então eu acho que vocês não estão conseguindo a materialidade suficiente para conseguir manter uma vida boa para as pessoas que estão à sua volta, ao mesmo tempo que tu consegue dinheiro suficiente para gastar nas coisas que você quer gastar com você mesmo, para você se sentir bem, tá? Essa questão do entorno, né, social, não o entorno social, eu acho que aqui é mais no sentido de manter a sua família e as pessoas mais próximas
com a materialidade, com o dinheiro, né? E com o bem viver que você acha que essas pessoas merecem também, sabe? Tipo, tem um certo tipo de cuidado com esse entorno, sabe? E apesar de também não ser um entorno escasso, sabe? Não ser um entorno que na realidade tem muitos problemas com dinheiro. Vocês não têm problemas com dinheiro, mas também o dinheiro não é abundante, sabe? Tipo, não tem problema, mas vocês mais ou menos vivem ali no limite, sabe? E eu acho que é isso que tem trazido um pouco de pavor com relação ao futuro. Eu não sei se vocês, dentro desse ambiente familiar que você construiu ou que você vive agora, e família pode ser qualquer pessoa que você considera sua família também, não precisa ser a família de nascença, mas dentro desse entorno que você vive agora, o dinheiro não é uma falta, mas ele está começando aos poucos a se tornar um motivo de preocupação com relação ao futuro, sabe? A escassez ainda não veio, mas você meio que já está prevendo isso, porque também essa ideia, essa manifestação do mago, ele ainda não conseguiu atingir o objetivo final que você espera, sabe? Ele ainda não conseguiu atingir o ápice daquilo que você tanto sonhou, né? Você tem visto vislumbres daquilo que você quer, do ápice, mas você ainda não chegou lá, sabe? E existe ainda também. Eu acho que vocês ainda estão lutando em manter uma certa fidelidade com relação a esse sonho, sabe? Vocês ainda estão encontrando algum tipo de conflito interno com relação a esse sonho, no sentido de que se ele vai de fato dar certo por completo, sabe? Vocês viram pequenas coisas dando certo, mas ainda falta uma parte que para vocês é muito importante. E eu acho que essa rainha de paus está me dizendo que vocês estão começando a duvidar um pouco daquilo que vocês querem, sabe? Estão começando a não ter tanta certeza assim se essa manifestação é de fato tão boa quanto vocês esperavam que fosse, né? Só que a temperança aqui no final me diz que na realidade, é muito mais uma questão de paciência com vocês mesmos e com o caminho no geral que vocês estão traçando, que vocês estão trilhando, do que de fato não confiar nessa ideia, porque a rainha de paus, ela funciona melhor se você confia em você mesmo, né? A energia dela ela é uma mulher que tem autoconfiança o suficiente para ir atrás dos seus sonhos, e aí essa visão externa de uma mulher que é autoconfiante nos chama atenção para essa vibração dentro de nós, né? Então, se você tem algum tipo de questionamento com relação a essa autoconfiança e a esse sonho, a confiar nesse sonho, não tenha, sabe? Porque é muito mais uma questão de paciência com o desenvolvimento desse caminho do que um problema real, sabe? Porque esse 8 de espadas, ele é uma angústia mental, mas ele não tem necessariamente a materialidade necessária do problema, sabe? Nas outras representações do 8 de espadas, em outros baralhos, dá pra ver nitidamente que é uma pessoa que tá numa imagem mais ou menos presa, com os olhos vendados, mas ela tá presa mais ou menos porque quer, porque nessa figura ela não tá. As amarras que estão no corpo da pessoa não são amarras fortes, e ela, com os olhos vendados, ela não consegue ver que na realidade ela poderia sair facilmente daquela situação. E sempre no naipe de espadas, quando os olhos estão vendados, é uma coisa importante, porque o naipe de espadas é um naipe extremamente mental, né? E quando os olhos estão vendados é porque a racionalidade, a pessoa está escolhendo não ver. A pessoa está escolhendo viver no medo, sabe? E isso eu acho que é um recado importante para dar para vocês, porque vocês estão no caminho da manifestação, tá? Vocês estão no caminho da concretização desse grande sonho que vocês têm, tá? Ao mesmo tempo que o mago, ele tem um pouco da vibração do Exu, sabe? No sentido de que a energia, ela precisa circular, ao mesmo tempo que essa energia não tem um desenvolvimento linear, racional, direto, sabe? No sentido de, porque tá acontecendo isso, então o desenvolvimento natural dessa ideia vai ser
sabe? Não é por aí, sabe? Tem muitas pedrinhas no caminho que são colocadas para nos dar grandes ensinamentos, sabe? E isso é também mais um teste, é um tipo de teste que a carta do mago nos traz, sabe? De ficar colocando no nosso caminho pequenas traquinagens para ver se a gente vai se desviar, se a gente vai de fato conseguir fazer, sabe? Mas a ideia é se manter firme nesse caminho e não desistir, porque esse medo, pelo menos com as cartas que saíram agora, não tem muita razão de existir, ela não tem uma materialidade real, sabe? Vocês não estão ganhando ainda o dinheiro que vocês esperam ganhar, mas também não é como se vocês não ganhassem nenhum dinheiro, sabe? Isso também tem que ser percebido. Eu vou tirar agora mais uma carta do Oráculo Moonology para terminar o conselho de vocês. E vocês tiveram Lua Nova em Touro. Prosperidade está à frente. E aí no final do baralho tem primeiro quarto da Lua. O seu comprometimento está sendo testado. Óbvio. É bem isso que eu tava falando. Com essa questão da carta do mago ser... tá um pouco ligada a essa questão de colocar pequenos obstáculos mais ou menos para nos testar, né? E esses pequenos obstáculos, na realidade, não são necessariamente obstáculos desnecessários, tá? Eles são parte do caminho, né? Conhecimentos e questões que a gente precisa, enfim, aprender, desenvolver, aprender nessa vida, sabe? Então, a Lua Nova em Touro também, num certo sentido, ela traz... por ser uma lua fixa, ela traz a tenacidade para vocês de continuar, sabe? Tipo, se mantenham no plano de vocês. Se mantenham dentro da ideia que vocês tinham. Por mais que vocês ainda não tenham recebido a materialidade necessária, vocês estão mais ou menos no caminho certo, né? E eu acho que essa carta também é a mais legal, porque ela literalmente diz que o comprometimento de vocês, né, tá sendo testado, né? É isso. O comprometimento de vocês com esse sonho de vocês está sendo testado. Mas é um teste apenas, sabe? E eu acho que se vocês conseguirem passar por esse mês sem se desviar do caminho, eu acho que vai trazer frutos muito bons daí pro próximo mês, pro mês de novembro. Tá bom, pessoal? Era mais ou menos esse o conselho de vocês. Eu espero que tenham gostado. Qualquer tipo de dúvidas, comentários, deixem aí embaixo na caixa de comentários, eu respondo para vocês. Cuidem-se, cuidem dos seus, a saúde de vocês sempre em primeiro lugar, o bem-estar de vocês em primeiro lugar, tá bom? E até a próxima.